Boa noite. Eu tinha escutado você falar boa noite, mas é porque saiu bem baixinho a sua voz. Bom, tá gravando então. Boa noite então a todos. Vamos então dar continuidade aqui a esse capítulo, né? O capítulo 8 do NetAcad, que trata do protocolo de roteamento dinâmico OSPF. No final da aula passada, eu comecei a falar para vocês sobre os tipos de pacotes que o SPF disponibiliza. Eu cheguei até a falar um pouquinho do pacote Hello, eu regredi aqui um slide só para a gente retomar aqui o gancho aqui da discussão. Né? Então, para que o protocolo SPF possa realizar o seu papel, então ele se utiliza de 5 tipos de pacotes que são usados conforme o momento. Tá? Então, quando a gente ativa o protocolo SPF no roteador, então a primeira coisa que ele precisa fazer é descobrir os seus vizinhos. Descobrir quais são os roteadores com os quais ele tem conexão direta, que também utilizam SPF. Importante ter em mente isso. Então, para realizar essa ação, ele utiliza o pacote de tipo 1, chamado de pacote Hello. Ao mesmo tempo que ele faz uma saudação aos seus vizinhos, ele também espera descobrir algumas coisas relacionadas com essa vizinhança. Tá? E aí formar o que a gente chama de adjacência. Né? Então, como eu tinha dito na aula passada, existe uma tabela que é mantida pelo SPF, que é uma tabela de adjacências, né? Uma tabela onde o roteador armazena quais são os seus vizinhos. Tá? Em outro momento, bom, voltando, esse pacote Hello, ele é enviado para iniciar o processo de comunicação ao SPF e, periodicamente, né, de forma que o roteador ele tenha condições de saber se o vizinho que ele havia descoberto continua ativo ou não. Então, periodicamente, o pacote Hello é enviado. No outro momento, pacotes DBD, né, Database Description, são enviados de um roteador para os seus vizinhos. Tá? E esse pacote, na verdade, para os vizinhos, não. Para todos os roteadores, né? Esse pacote DBD, ele contém uma lista abreviada do LSDBD. O LSDB, aliás, como eu tinha dito na aula passada, é o banco de dados link state, né? Então, aquelas informações que os roteadores recebem dos demais roteadores, sejam eles vizinhos ou não, que dizem quais são as redes que cada roteador conhece ou consegue chegar, essa informação é trocada entre os roteadores, de forma que cada roteador monte um banco de dados local com todas as informações da rede. Esse banco de dados local é chamado de LSDB. Né? E um pacote DBD é usado para que um roteador possa informar aos demais como se encontra o seu banco de dados. Né? É uma informação abreviada, resumida. Tá? Por que isso? Porque, como eu disse, no OSPF, os roteadores têm uma visão completa da topologia. Né? Então, eles conseguem saber quais são todas as redes disponíveis, quais são todos os roteadores existentes na topologia e quais são as ligações de cada um dos roteadores nessa topologia. Com essa característica, a gente pode dizer, ou a gente pode concluir, que os LSDB devem ser os mesmos em cada um dos roteadores. Então, cada roteador tem uma cópia, deveria ter uma cópia idêntica do LSDB. Tá? Para garantir esse sincronismo, então, esse tipo de pacote é enviado com essa lista abreviada, tá? De forma que, se não houver divergências, nada mais é feito.
Então, o roteador entende que o banco de dados dele é igual ao roteador, ao do banco de dados do roteador emissor. Tá? Caso haja alguma inconsistência, o roteador que recebeu o pacote DBD, ele pode solicitar mais informações sobre alguma entrada, alguma rede que está no banco de dados do roteador emissor. Tá? Então, quando isso é necessário, o roteador usa um pacote OSPF de tipo 3, né, chamado de Link State Request, e fica guardando uma resposta. Tá? Quando um roteador recebe um pacote LSR, então ele prepara uma resposta através de um pacote chamado LSU. Tá? Então é usado para responder a um pacote LSR. Tá? E com esse pacote, né, é feito, então, o anúncio, né, de novas informações relevantes para a formação do banco de dados no computador que fez a solicitação. Tá? Quando um pacote LSU é recebido, né, por um roteador, ele envia um pacote tipo 5, simplesmente para confirmar o recebimento daquele LSU. Tá? Então, com esses 5 tipos de pacote, o SPF consegue realizar a sua operação de forma plena. Tá? Alguma pergunta, pessoal, com relação a isso? Vocês estão aqui? Não. Não está, não? Onde é que Não, vocês tô estão? aqui. Tá joia. Vamos seguir, então. Bom, o pacote Hello, eu já tinha começado a falar dele na aula passada. Então, o objetivo principal dele, eu já falei, né? É estabelecer adjacências, tá? Estabelecer e manter essas adjacências. Então, por essa razão é que os roteadores enviam os pacotes Hello periodicamente, tá? Por quê? Se por um acaso, depois de uma adjacência ter sido estabelecida, um pacote Hello não ser respondido, o roteador pode entender que o roteador vizinho está indisponível e, por essa razão, ele teria que atualizar aí a sua tabela de roteamento, dependendo da situação. Tá? Então, o pacote Hello é usado para descobrir vizinhos e estabelecer adjacências, é utilizado para anunciar parâmetros nos quais os roteadores devem concordar para se tornarem vizinhos, aí tem o processo de autenticação que pode ser utilizado, e pode também escolher, através do pacote Hello, o roteador designado e o roteador designado de backup, que eu vou falar na aula de hoje para que serve. Tá? Esse tipo de escolha só é realizada em redes chamadas de multiacesso, né? Redes que compartilham um meio físico, como o caso da rede Ethernet, que a gente já falou tantas vezes. Tá? Esse pacote do tipo, tem o valor 1, como eu já falei. Então, aqui, ó, nesse campo do pacote OSPF, vem especificado o tipo 1, quando se refere a um pacote Hello. Tá? Além disso, o ID do roteador é informado, o roteador que enviou o pacote Hello. O ID da área, que, como eu tinha dito na aula passada também, né, o OSPF pode trabalhar com um ambiente, um cenário multiárea. Então, para que seja possível identificar se aquele pacote Hello deva ser processado ou não, é necessário analisar de qual área que ele veio. Se o roteador está recebendo aquele pacote for da mesma área do roteador que enviou, então o processamento tem que ser feito. Se for de áreas distintas, né, pode-se ignorar o pacote. Lembrando que essa parte aqui de cima do pacote OSPF, ela é comum a qualquer pacote OSPF, tá? A parte específica do pacote Hello está aqui embaixo, aqui para baixo, tá? Então, tipo, ID do roteador e ID de área são 3 dos campos comuns a qualquer pacote OSPF, entre outros, como vocês estão vendo a figura aqui, tá? Máscara de subrede, intervalo de hello, prioridade do roteador, intervalo dead, roteador designado de backup, lista de vizinhos, que estão aqui, ó, são informações específicas do pacote hello. Tá? Dessas informações, nesse momento,
é interessante vocês se atentarem para esses dois campos, intervalo hello e intervalo dead, que é a partir dessas informações que o roteador consegue definir se o vizinho está ativo ou não. Tá? Então, esse intervalo hello diz respeito ao tempo, né? Ao intervalo de tempo entre uma mensagem hello e outra. Tá? O padrão é 10 segundos. Então, foi enviado o pacote hello nesse momento. Depois de 10 segundos, é enviado um novo pacote hello. Depois de mais 10 segundos, outro pacote hello. E assim de forma indefinida. Né? O pacote hello é enviado periodicamente durante todo o tempo em que o SPF estiver sendo utilizado. O intervalo dead, que normalmente é 4 vezes o valor do intervalo hello, ele é usado para determinar se o roteador vizinho deve ser declarado inoperante ou não. Tá? Então, a ideia básica é o seguinte: eu mando o pacote hello periodicamente, né? Por padrão, a cada 10 segundos. Enquanto houver resposta desses pacotes hello, a adjacência se mantém inalterada. Tá? Se o pacote hello não for respondido, o roteador que o enviou não irá considerar o vizinho inativo ainda. Tá? Ele manda outros 3 pacotes hello, tá? E aí, se atingir o intervalo dead e não houver nenhuma resposta aos pacotes hello que tenham sido enviados, então aí sim o roteador considera o seu vizinho inoperante e aquela adjacência ela é desfeita e toda a consequência dessa constatação é então realizada. Né? Então, o SPF vai atualizar suas tabelas de roteamento, vai atualizar informações de disponibilidade de caminho, entre outras coisas. Tá? Então, o pacote hello tem essa finalidade. Os intervalos, estão dito aqui, 10 segundos por padrão, tá? Aliás, eu falei 4 vezes, né? 30 segundos, 10 segundos é o intervalo padrão do pacote hello em rede ponto a ponto, quando eu tenho um roteador ligado diretamente a outro, e 30 segundos quando eu tenho os roteadores formando adjacências em redes chamadas de broadcast, multiacesso. Né? O intervalo dead, como eu falei, no caso da Cisco, usa como padrão 4 vezes o tempo de hello. Tá? Então, seria 40 segundos para um caso e 120 segundos para o outro caso. Como eu tinha dito, né, o pacote tipo 2, que não está sendo detalhado aqui, é o pacote DBD, que é utilizado para que o roteador envie informações resumidas a respeito do seu banco de dados para os seus vizinhos. Né? Na verdade, para os seus vizinhos, não, os demais roteadores. Caso haja necessidade de informações detalhadas, é enviado um LSR, e quando enviado, o roteador que recebeu um LSR envia um LSU. O LSU tem todos esses tipos aqui que não vou entrar em detalhes, não faz parte aqui do objetivo desse capítulo. Tá? Mas, basicamente, quando um LSR é recebido, um LSU é enviado. Tá? E para cada LSU recebido, um LSACK é enviado como confirmação. Então, são 11 tipos de pacotes LSU. Tá? Eu vou pular isso aqui por agora, se for o caso, se der tempo, depois a gente volta. Além dos tipos de pacote, o OSPF também trabalha com tipos diferentes de status, tá? Estados operacionais. Então, já adianto para vocês, para que nós tenhamos o OSPF funcionando de forma correta em nossos roteadores, eles precisam estar em estado full. Tá? Então, se por um acaso houver algum problema no meio do caminho, o roteador fica parado no último estado em que ele chegou, né, para que o administrador possa saber o que fazer, tá? Caso
essa informação chegue a ele. Então, o objetivo é que todos os roteadores estejam no estado full. Mas antes de chegar nesse estado, várias ações vão sendo realizadas e para poder demarcar em que ponto que parou o processo de convergência, né? Então, tem esses 7 estados são definidos, tá? Então, inicialmente, eu tenho o roteador no estado down, ou seja, o SPF não foi ativado ainda, tá? Nenhum pacote hello foi recebido, está inoperante, né? E aí o roteador envia os primeiros pacotes hello. E ele faz isso e muda para o estado init, né? Ou seja, está no estado de inicialização. Nesse estado, os pacotes hello são recebidos do vizinho. Esse pacote, como eu mostrei para vocês, tem o ID do roteador, emissor, e uma vez que isso seja detectado, muda-se para o estado bidirecional, aqui esse estado two-way. Tá? Nesse estado é que são definidos os roteadores designados e os roteadores designados de backup, tá? Se necessário. Se não for necessário esse tipo de eleição, em se tratando de uma rede ponto a ponto, então, do estado init, pula-se direto para o estado xstart. Tá? Nesse estado xstart, começa-se a negociação de mestre-escravo, né? E define-se o número de sequência dos pacotes DVD. Tá? Aqui tem uma eleição também, de quem o mestre é o que vai enviar o primeiro pacote DVD, tá? Com o seu resumo das informações do banco de dados. Tá? E depois que ele envia isso, né, ele pode receber requisições LSR, como eu já falei, tá? E os escravos, né, vamos dizer assim, enviam seus pacotes DVD também. Passada essa etapa, muda-se para o estado Exchange, né, os roteadores não trocam os pacotes DVD, e se informações adicionais do roteador forem necessárias, ele faz a transição para o estado de carregamento, load. Então, depois que se definiu quem é o mestre e quem é escravo, trocam-se pacotes DVD. Se ninguém precisar de informações adicionais, né, do estado Exchange pula-se direto para o estado full, a convergência foi alcançada. Se não, ele muda para o estado loading, carregamento, para que os pacotes LSR e LSU sejam trocados e, ao final, com a sincronização do banco de dados, dos bancos de dados, né, muda-se, então, para o estado full. Tá? Então, esses são os sete estados. Tá? E por que é importante conhecer esses estados? Caso uma configuração de OSPF seja feita e não esteja funcionando, é possível, através de comandos específicos, verificar em qual status o processo parou. Tá? E baseado nessa informação, é possível descobrir o que foi que aconteceu de errado. Tá? O que causou aquela paralisação naquele status para tentar ser resolvido. Tá? Bom, então, vamos lá, de forma gráfica aqui. Né? Então, inicialmente, todos os roteadores estão em estado inativo. Né? E assim que eles mandam o primeiro pacote hello, ele já altera o estado de down para init, né? De inativo para inicialização. Tá? O pacote hello, ele, como eu falei, é uma saudação. Nesse pacote ele informa qual é o ID do roteador. Aqui nesse caso, ele está mostrando que o ID do roteador é o próprio IP do roteador. Vocês vão ver já já que nem sempre é isso. Tá? Então, isso é enviado pelo link, por todos os links nos quais o SPF foi ativado. Tá? É feito através de multicast, que eu já falei para vocês também na aula passada. E, basicamente, o que se quer com esse pacote hello é saber isso aqui. Ó. Existe alguma outra pessoa nesse link? Existe algum outro roteador que utilize o OSPF nesse link? Essa a questão que se levanta com o pacote hello. Tá? Então, nesse momento, o roteador está em estado init e assim permanecerá enquanto não receber uma resposta hello. Tá? Então, na etapa 2, o R2 recebeu o pacote hello de R1, ele pega, então, as suas listas de vizinhos,
e envia, né, de volta para o roteador. Aliás, nesse caso aqui, ele só tem um vizinho, né? Então ele coloca no pacote a lista dos seus vizinhos. No caso aqui é só o roteador 1, ele coloca o ID do roteador 1 e por qual interface que ele consegue acessar esse vizinho, tá? Então ele diz, olha, ele manda um hello, dizendo, olha, o meu ID é esse aqui, e essa é a minha lista de vizinhos. No caso, eu só tenho um vizinho. Na etapa 3, os dois roteadores vão para o estado two-way para se definir, né, quem será o roteador designado e quem será o roteador designado de backup, caso isso seja necessário. Tá? No caso aqui, como estamos falando de interface gigabit Ethernet, então isso será necessário. Eles estarão nesse estado aqui para fazer essa definição. E, finalmente, aliás, nessa etapa aqui do two-way, do bidirecional, então, a eleição dos roteadores é feita. E como é que é feita a escolha de roteador designado e o designado de backup? Né? A partir do ID do roteador. Né? Então, na verdade, é o seguinte, existe um campo que define qual roteador tem maior prioridade. Por padrão, esse campo tem valor 1. Então, se nada for alterado, ambos roteadores teriam a mesma prioridade. Tá? Então, a escolha do roteador designado seria feita a partir do ID do roteador. Tá? E será considerado roteador designado aquele que tiver maior prioridade ou maior ID do roteador. Tá? Então, nesse caso, como o roteador 2 é o que tem o maior ID, porque o ID dele, no caso, é o IP, 172.16.5.2, que é maior do que 172.16.5.1, então ele seria eleito o roteador designado dessa rede Ethernet, e o outro roteador, o R1, seria o roteador designado de reserva, de backup. Tá? Bom, para quê? Por que, né, na verdade, se definir roteadores designados? Essa aqui que é a ideia, essa figura resume a ideia. Quando eu tenho um link ponto a ponto, então um roteador manda um pacote hello, e esse pacote hello vai chegar somente para o outro roteador do outro lado do link. Tá? Então, eu formo uma adjacência naquele link. Tá? Quando eu tenho uma rede Ethernet, então, lembrem-se, quando um roteador envia um pacote multicast numa rede Ethernet, o switch ele vai espalhar isso por todas as suas portas. Tá? Então, se eu tenho vários roteadores ligados a uma rede através de uma rede Ethernet, e esses roteadores todos estão usando o SPF, então, quando um pacote hello for enviado por este link, o pacote iria chegar ao switch, que iria espalhá-lo por toda a rede, de forma que esse roteador formaria adjacência com todos os demais, tá? Os outros 4. E cada um dos outros roteadores faria a mesma coisa, tá? De forma que, quando, numa situação como essa, num cenário como esse, onde eu tenho 5 roteadores, nós teríamos 10 adjacências formadas, tá? Então, para vocês entenderem aqui o problema. Se eu tivesse este roteador aqui, ó, ligado aos outros 4 através de links ponto a ponto, então este roteador teria 4 adjacências com cada um dos outros roteadores, tá? Através daquele link. Nesse caso aqui, como ele está ligado através de uma rede Ethernet, então ele tem 4 adjacências, né, com os outros roteadores, mas cada um dos outros roteadores também tem 4 adjacências, porque o processo se repete. Tá? Então, aqui eu tenho um total de 10 adjacências entre 5 roteadores. Parece pequeno esse número, mas quando eu aumento o número de roteadores, e aqui tem um exemplo, então, por exemplo, quando eu passo de 5 para 10 roteadores, o número de adjacências muda para 45. Quando eu passo de 10 para 100, muda para 4.950. Tá? E lembrem-se, a partir do momento que eu formei essas adjacências, né, cada pacote de anúncio LSA que foi enviado para o roteador é enviado para
todas as suas adjacências. Então, o número de pacotes que seria trocado seria muito maior do que o necessário. Tá? Aqui acho que tem uma animação que mostra isso. Ó. O R2, aqui no caso, sem esse conceito de roteador designado. Olha só, o R2 manda um anúncio LSA, e aí quando ele manda um anúncio LSA, ele manda para todos os seus vizinhos, que são 4. Tá? Isso chega, é multicast, isso chega no switch e se espalha por toda a rede. Tá? Beleza. Isso daqui não é o problema. O problema é o seguinte, que quando o roteador recebe um LSA, ele responde. Tá? Então, ele manda resposta, olha aí, para todos os outros vizinhos, todos os 4. E aí você tem esse tráfego intenso, desnecessário, porque os anúncios tendem a ser iguais. Tá? Qual a ideia do roteador designado? Então, aqui no caso da figura, o R2 foi eleito roteador designado. O que acontece? Quando o roteador quer enviar um anúncio, ele manda um anúncio apenas. Tá? Esse anúncio chega aos roteadores designados, tanto o principal quanto o de reserva, e somente o roteador designado principal é que vai reencaminhar esses anúncios para os demais roteadores, tá? Sem a necessidade de um tráfego intenso. O reserva, apesar de ter recebido um anúncio, ele não faz nenhum tipo de retransmissão, né, antes de que um tempo de espera seja expirado, né? Ou seja, quando o BDR recebe o anúncio, ele retém a retransmissão, aguardando que o DR faça a redistribuição desse anúncio e chegue para ele, também, o BDR, né? E caso isso não aconteça, ele entende que o DR principal está inoperante, e aí sim ele faria a sua transmissão. Bom, do estado bidirecional, então passa-se para o estado Xstart, tá? Para poder fazer aqui a sincronização do banco de dados. Tá? Então, nesse momento aqui, será definido, né, qual roteador será o primeiro a enviar pacotes DVD, tá? Chamado de mestre. Tá? Então, nessa etapa, é feita essa seleção de quem é mestre e quem são os escravos. E para poder escolher mestre e escravo, utiliza-se a mesma estratégia do roteador designado. Tá? O que tem o ID maior vai ser o primeiro a enviar. Tá? Feita essa eleição, muda-se para o estado exchange, tá? De forma que o roteador mestre envia o seu resumo de LSDB, tá? O roteador que recebe isso envia um LS ACK, agradecendo, né, pelas informações que foram recebidas. Caso haja necessidade, ele mandaria um LSR pedindo mais informações a respeito de alguma entrada, tá? E depois disso, ele o R1, manda o seu DBD, tá? E o outro roteador, o R2, manda um ACK confirmando. Tá? Depois disso, eles passam para o estado loading, caso haja necessidade de atualizações, tá? E depois do estado load, eles passam para o estado full, onde a convergência foi alcançada. Se não houver necessidade de detalhamento do banco de dados, esse estado load, ele não, os roteadores não passam por esse estado. Eles pulam direto do exchange, né, o anterior, para o full. Alguma pergunta, pessoal, com relação aos estados de transição do OSPF? Sim? Não? Talvez? Vocês estão aqui? Foram fazer alguma coisa? Por aqui. Eita, fiquei errado aqui.
Vocês estão respondendo pelo chat e aí não faz barulhinho para mim aqui. Eu não consigo saber. Agora que eu estou lendo aqui o chat, o Lucas Secone também já entrou. Está tranquilo, Kainan, estamos sim. Né? Beleza. Bom, então, dando seguimento. Aqui tem uma demonstração em vídeo, depois vocês, ao terem contato com o material, assistam esse vídeo, acho que é interessante, para vocês entenderem como que a configuração é feita. Tá? O ID do roteador, né? Essa seção fala sobre isso. Tá? Então, assim, para explicar a questão do ID do roteador, essa topologia vai ser usada como referência. Tá? Eu tenho um link redundante. Bom, então, para eu poder ativar o ESPF no meu roteador, eu preciso executar um comando semelhante ao que nós fazíamos para o protocolo RIP, que é esse aqui. Ó, né? Lá no protocolo RIP, eu usava a sintaxe router RIP, agora eu uso a sintaxe router OSPF. Mas aqui com um acréscimo, né? Com adendo. Eu preciso informar um valor numérico inteiro, tá? Que vai identificar o processo ASPF. É uma exigência, tá? Esse número não precisa ser igual em todos os roteadores, mas ele precisa ser informado. E é um valor entre 1 e 65.535. Então, a primeira coisa que eu faço é executar esse comando aqui para ativar o ASPF. Tá? Depois, então tá aqui, ó, o exemplo, router OSPF 10. Tá? Eu entro no modo de configuração do protocolo de roteamento. Aqui destacado, né, para vocês aqui, os comandos que são trabalhados nesse capítulo. Depois, se vocês quiserem, façam uma simulação, e aí vocês perceberão, com a ajuda sensível de contexto aqui, uma exclamação, que muito mais comandos estão disponíveis, tá? Mas a ideia aqui, como eu falei, é semelhante à do RIP. Eu simplesmente entrei no modo de configuração do protocolo de roteamento, tá? Então, a primeira coisa é esse comando. Depois, eu posso, se quiser, especificar o ID do roteador, né? A identificação do roteador que vai ser usada pelo protocolo SPF. Tá? E aí tem esse diagrama aqui que mostra qual será o ID que vai ser utilizado. Então, ó, o ID do roteador foi configurado explicitamente, tá? Então, eu posso configurar explicitamente, através de um comando, o ID do roteador. Tá? Se eu tiver feito isso, se for configurado explicitamente, então eu vou usar a informação que foi configurada. Tá? O ID do roteador é uma sequência de 32 bits, como o endereço IP, e utiliza de uma sintaxe notação de notação decimal separada por pontos, como o endereço IP. Tá? Então, tomem cuidado para não confundir ID de roteador no protocolo ASPF com o IP do roteador, tá? Porque o formato é semelhante, mas não é a mesma coisa. Tá? Se eu não definir explicitamente o ID do roteador, então verifica-se se existe uma interface de loopback configurada. Tá? Interface de loopback, como o próprio nome diz, é uma interface usada para fins de teste, tá? Para simular, por exemplo, uma rede externa a qual eu ainda não me conectei. Tá? Então, às vezes, estou produzindo aí a minha topologia de rede e já está previsto que eu tenho um link externo e eu ainda não conectei a minha rede ao mundo externo, mas eu quero testar primeiro o que eu já montei. Então, eu posso criar uma interface loopback. Se eu não tiver configurado explicitamente o ID do roteador e tiver uma interface loopback, eu vou usar o endereço IP dessa interface como ID do roteador. Tá? E caso não haja configuração explícita nem interface loopback,
o roteador vai usar o maior endereço IP ativo configurado. Tá? Então, o roteador, como vocês bem sabem, tem 2 ou mais interfaces de rede. E cada interface deve ter o seu próprio endereço IP exclusivo. Né? Então, se eu não tiver configuração explícita e nem interface feedback, o SPF vai escolher, dentre os endereços de IP configurados nas interfaces, o maior, para usar como endereço como ID de roteador para fins de protocolo SPF. Tá? Então, o ID do roteador é usado para identificar o roteador. Essa identificação é utilizada na participação do roteador na escolha de roteador designado, tá? E também na participação dele na escolha de roteador mestre. Tá? O comando para configurar o ID do roteador, o comando de configuração explícita, é esse aqui, ó, router ID, tá? Seguido da identificação que você quer dar para o roteador. Tá? Acho que na próxima tela tem um exemplo. Então, aqui tem a topologia, né? Definiu-se aqui que o roteador 1 vai ter um RID 1.1.1.1, o 2, 2.2.2.2 e o 3, 3.3.3.3. Isso aqui é interessante, pessoal, se utilizar. É mais uma informação, mas é para poder identificar de forma única o roteador, já que ele tem 2 ou mais endereços IP e às vezes pode ser confuso, né? Separar o que é o endereço IP que está sendo usado como RID no protocolo SPF do endereço IP que de fato é usado como tal. Tá? Então você coloca uma coisa diferente dos endereços IP, que aí não tem dúvida. 333 não é endereço IP, é o ID do roteador. E não tem discussão, não tem confusão. Tá? Aqui está o comando para configurar o ID do roteador. Então, primeiro eu entro no modo de configuração do protocolo, e aí eu coloco o comando router ID, e à frente eu especifico qual será a identificação, usando o formato de notação ponto decimal. Tá? 4 valores decimais separados por um ponto, é exemplo do que acontece com o endereço IP. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? O ID do roteador é só para diferenciar um do outro? Isso, para diferenciar um do outro, na questão de formação de adjacências do protocolo SPF. Tá? Mas então, no caso, se tivesse muitos roteadores, ia ter que fazer isso em cada um. Cada roteador, Fabrício, que está participando de uma rede OSPF, terá o seu RID, a sua identificação de roteador, independentemente de você configurar ou não. Tá? A questão é que se você configurar, você tem controle, você tem melhor controle, na verdade, sobre esse número. Se você não configurar, o SPF vai eleger um identificador. Tá? E aí, na hora de você, de repente, resolver problemas, você pode ficar meio perdido. Né? Olha, o roteador 1 deveria formar adjacência com o roteador 2. Mas você olha a tabela de adjacências e não encontra o RID 222, 2.2.2.2. Né? Isso é um indício de que a adjacência não foi formada, caso você tenha dado esse número para o roteador 2. Se você usa o endereço IP, você pode, às vezes, ficar perdido, porque o roteador terão seus endereços IP, que serão usados para os propósitos específicos de endereçamento IP, e aí você olha uma tabela de adjacência e você não encontra o IP, e você pode achar que aquele IP deveria estar lá na tabela de adjacência, mas, na verdade, o SPF está usando um outro endereço IP como RID. Então, isso fica confuso. Se você configura explicitamente, você tem controle sobre a identificação do roteador no protocolo OSPF. Tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma tela. Não, ainda não é o momento. Tá? Já
vai aparecer um exemplo aqui, onde esses RIDs vão ser listados. Antes da gente chegar nesses exemplos, Fabrício, é importante entender isso aqui, ó. Se eu troco um endereço IP de uma interface do roteador, automaticamente, né, ou sem que haja a necessidade de eu fazer alguma ação, os roteadores posteriormente vão identificar essa mudança. Tá? Quando eu faço a mudança do ID do roteador, eu preciso explicitamente reiniciar o processo de roteamento do SPF. Tá? Por quê? O ID do roteador é usado pelos demais roteadores para formar as tabelas de adjacência. Então, por exemplo, quando eu iniciei o SPF, supondo que eu não tenha configurado nada, então o roteador assumiu que o RID, como está sendo mostrado na figura aqui, ó, seria o maior endereço IP ativo no roteador. Então, olha só. Aqui o R1. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem bem isso aqui. Vou voltar lá na topologia. Olha aqui. R1. Tá vendo o R1 aí, Fabrício? Sim. Ele tem quantos endereços IP? Endereço IP. Tem 3? 3 endereços IP. Muito bem. Tá? Quais são eles? 172.16.1.1. Isso. Aqui embaixo, né? Muito bem. O que mais? 172.16.1.5. 15, não, 17216 não. Aqui é o 9268, né? É 192, 168, 10, 5. Ah, é. E ali Beleza. 172.16.3.1. Perfeito. Muito bem. Esses são os 3 endereços IP. Do ponto de vista numérico, qual dos 3 endereços IP é o maior? O 92.68.10.4.5. É 4, 5 não, né? Aqui você troca o 4 pelo 5, né? Porque o 4 aqui é o IP que identifica essa rede aqui, né? O ponto 5 significa que o prefixo é o mesmo e você troca o final. Então é 92.68.10.5. Certo? Mas isso, é o maior mesmo. Beleza. Tá? Se você pegar aqui, ó, 192 é maior que 172. Então acabou. Se eu não configurar o RID, né, o identificador do roteador, o que vai acontecer? É o que estava sendo mostrado nessa outra figura aqui. O protocolo SPF, já que não foi definido explicitamente o RID, ele vai assumir como RID o maior endereço IP. Está vendo aqui, Fabrício? Porque não foi configurado nada. E ele vai propagar isso para a rede. Ele vai dizer o seguinte: olha, os demais roteadores que usam SPF, se quiser conversar comigo, se quiser estabelecer uma adjacência, use esse RID. E aí os roteadores vão colocar na tabela de roteamento esse número aqui. Tá? Se depois disso eu fizer uma mudança, né, seja para qual ID for, então aqui, ó, eu fiz uma mudança. Usei o comando router ID, coloquei aqui 1.1.1.1, tá? Isso não é automaticamente anunciado para os demais roteadores. Então, o meu RID agora é 1.1.1.1, mas os outros roteadores têm em suas respectivas tabelas de adjacência o RID anterior, porque eles não sabem que eu mudei. Tá? Então, se você tiver necessidade de mudar o RID de um roteador que usa o SPF em qualquer momento, aqui está até o alerta. É importante você reiniciar o processo SPF. E como é que você reinicia o processo? Usando esse comando aqui, ó, clear IP OSPF proxies.
Quando você faz isso, todo o processo inicial do SPF é refeito. Então, são enviados os primeiros pacotes hello, né? São estabelecidas novas adjacências, montados o banco de dados, etc, etc, etc. Tá? E quando os pacotes hello são reenviados, eles são enviados com o novo RID, de maneira que os outros roteadores, com os quais esse daqui mantenha uma relação de adjacência, alterarão os RIDs relacionados com o roteador 1. Ok? Então, quando eu uso o comando clear IP ou SPF proxies, e o roteador vai me perguntar se eu tenho certeza disso, então ele vai fazer as transições de estado que eu mostrei anteriormente. Tá? Então, ele estava no estado full, porque a convergência já tinha sido alcançada, e mudei para o estado down, de inativo. E aí começa tudo de novo. No estado down, eu vou para init, de init, né, eu vou para o two-way, e por aí vai, até que eu volte para o estado full. E a convergência foi alcançada. Ok? Ok, Fabrício? Professor, cada roteador tem um ID, Cada roteador tem o seu próprio ID. mas daí não Tá? corre o risco de eu colocar um ID que já está sendo usado? Aí você é o administrador da rede, você precisa ter o controle sobre tudo isso daí. Tá? É a mesma coisa de você fazer a gestão de uma rede, de um laboratório, e definir, né, de forma estática ou de forma dinâmica, quais serão os IPs que as máquinas vão utilizar. É você, administrador, que tem que ter esse controle. Então, quando você, como administrador da rede, definiu que vai ser usado o protocolo SPF, e você tem, né, uma topologia que você é o responsável por ela, tá? Então você tem que fazer o planejamento da rede, Fabrício. Tá? Você pegou uma rede como essa aqui, ó, você vai ter lá o diagrama desenhado em alguma ferramenta, e aí você vai pegar e falar assim, olha, esse cara aqui vai ser o 1.1.1.1, esse daqui o 222, e assim por diante. Tá? E aí na hora de configurar, você vai lá e coloca os valores que você mesmo planejou. Ok? Ok. Se houver duplicidade, eu não sei te dizer, a gente pode testar isso depois. Acredito eu que os roteadores possam até reclamar sobre isso, mas não tenho certeza. Então, pelo sim, pelo não, você, como administrador, precisa fazer esse controle aqui. Tá? Para evitar que seja adicionado identificador de roteador duplicado. Tá? Bom, continuando aqui, essa questão de configuração, se eu quiser usar uma interface feedback, essa interface é só para teste mesmo, eu posso colocar o endereço IP que eu quiser. Tá? No caso aqui foi usado o IP 1.1.1.1, fazendo uma relação com a configuração explícita que eu mostrei anteriormente para o roteador 1. Tá? Depois que eu fiz essas configurações preliminares, aí eu tenho que ativar o SPF nas interfaces. Aquela história que eu já tinha comentado com vocês para o protocolo RIP. Quais são as redes que eu vou anunciar? Tá? Como é que eu digo para o roteador quais redes eu quero que ele anuncie? Tá? E o comando é o mesmo comando que nós usamos para o RIP, é o comando network. Tá? Então, eu dentro do modo de configuração, depois que eu coloquei lá o router OSPF e o número do processo, eu digo quais são as redes que eu quero que sejam anunciadas, as redes IP. Tá? E uma vez que eu informo um endereço IP, ou endereço de uma rede IP, o OSPF automaticamente ativa todas as interfaces que fazem parte daquela subrede IP. Importante ter em mente isso. Tá? Vou explicar com exemplo. Eu acho que fica mais fácil. O SPF, antes de mostrar o exemplo, ele, como eu disse para vocês na aula passada, ele é um protocolo sem classe, classless, né? Ou seja, ele não leva em consideração as classes de endereçamento IP originais. Tá? Então, ele precisa de usar máscara. Tá? Só que aí tem um detalhe importante. Ao invés de usar máscara de subrede,
o SPF usa um conceito diferente, que chama de máscara coringa, tá? Que também é usado, quando a gente for falar sobre isso, vocês vão se lembrar, por listas de controle de acesso. Quando a gente tem que fazer algum tipo de configuração de segurança nos roteadores, a gente pode usar as listas de controle de acesso, as ACL, que também usam máscara coringa, tá? A máscara coringa, ela é o inverso da máscara de subrede, tá? Então, os bits 0 da máscara coringa são aqueles que, de certa forma, identificam a parte de rede de um endereço IP, tá? E os bits 1 são aqueles que identificam a parte de host. É o inverso, tá? Então, para você poder utilizar uma máscara coringa, ao configurar uma rede OSPF, você pode usar dessa estratégia aqui. Ó. Pega o endereço 255.255.255.255 e subtrai a máscara de subrede. Tá? O resultado vai ser a máscara coringa. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma rede barra 24, né? Então, barra 24, quer dizer que eu tenho 24 bits 1. No caso da máscara coringa, eu teria 24 bits 0. A máscara de subrede barra 24, no formato ponto decimal, é essa aqui, ó, 255, 255, 255.0. A máscara típica da classe C. A máscara coringa, que equivale a essa máscara aqui, é a diferença. 255 menos 255 dá 0, 0, 0 e aqui 255. Tá? Então, quando eu escrevo isso daqui no anúncio de rede OFPF, isso daqui tem o mesmo significado dessa máscara de subrede aqui. Tá? Parece confuso, parece desnecessário um tipo de máscara a mais, tá? Mas isso daqui é porque já existia máscara coringa e o SPF se baseia nela para poder fazer o uso das suas configurações. Então, alguns roteadores até permitem que você configure máscara de subrede e eles automaticamente fazem essa conversão. Tá? Se for esse o caso, maravilha. Tá? Agora, se o roteador exigir uma máscara coringa, então você vai ter que fazer essa conversão antes de fazer a configuração. Aqui um outro exemplo, a máscara de subrede barra 26, né? Que em decimal é isso daqui, ó, 255, 255, 255.92. Observe que a máscara coringa, tá? Ela foi obtida usando a mesma lógica. Eu peguei uma sequência de bits 1 e subtraí dessa sequência a máscara de subrede. Então, 255 menos 255 dá 0, 255 menos 255 dá 0, 255 menos 255 dá 0, e 255 menos 192 dá 63. Então, essa é a máscara coringa, que equivale a essa máscara de subrede aqui. Tudo bem? Tudo certo. E aí, por que eu estou falando de máscara coringa? Porque na hora que eu vou configurar, né, o comando network, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Eu informo qual é a subrede e qual é a máscara coringa. Olha aqui. Tá? Então, o comando network tem a mesma finalidade que o comando network que nós usamos lá no protocolo RIP. Tá? Só que ele é configurado de uma forma ligeiramente diferente. Tá? Então, eu coloco o endereço da rede, como está aqui, coloco a máscara coringa, então isso aqui era uma rede barra 24. A máscara coringa, portanto, uma rede barra 24. A máscara de subrede seria 255, 255, 2550. A máscara coringa é você pegar 255 e subtrair da subrede. Então, seria 000.255. Além disso, eu tenho que informar também qual é a área onde aquele SPF está sendo executado. Tá? Lembrando que o SPF pode ser multiárea. Mas mesmo no caso onde o SPF está sendo usado numa área única, eu preciso informar a área. Recomenda-se que, no caso do SPF ser usado em área única, que o número da área seja 0 para ser compatível com o SPF multiárea. Ou seja, se no momento futuro eu quiser transformar a minha topologia de OSPF de área única para multiárea, a área de backbone é obrigatória. Tá?
e as configurações que você fez para essa área principal, elas não serão mudadas, continuam como sendo área zero. Tá? Aqui, um outro exemplo, para aquela topologia, né, onde eu configurei para a rede 172.16.3.0, que lá era a máscara barra 30, tá? Então, barra 30, no formato ponto decimal, seria 255, 255, 255, 252. Tá? A máscara coringa, portanto, seria 255, subtraindo dos valores que eu falei. Então, seria 000, e a última parte seria 255 menos 252, que dá 3. Tá? E no caso aqui, a mesma área zero. Tranquilos aqui? Tranquilo, pessoal? Mais ou menos, eu cheguei agora, mas. Então você vai ter que assistir a aula depois, do início. É o Rodrigo que está falando, né? Depois eu assisto desde o começo. É o Rodrigo, né? É eu mesmo. Beleza. Bom, alternativamente, eu posso fazer a configuração de anúncio de rede dessa forma aqui, ó. Eu posso colocar o endereço IP da interface, e aí, nesse caso, eu não precisaria me preocupar com máscara coringa, porque ela sempre seria zero. Tá? Então, quando eu digo que eu vou ativar o IP da interface, na verdade, eu não estou dizendo somente o IP da interface. Eu estou dizendo que eu quero que seja ativado o endereço IP, os endereços IP da rede daquela interface. Se eu colocar a máscara de Coringa 000, qualquer endereço IP dessa rede aqui seria anunciado. Qualquer rede, na verdade, vinculada com esse IP seria anunciado. Tá? Então, é uma forma, digamos assim, genérica, tá? Que pode ser utilizada, caso vocês queiram. Mas ela não é precisa, como seria o uso de máscara coringa que eu mostrei anteriormente. O SPF também utiliza o conceito de interface passiva, que nós falamos para o protocolo RIP. Tá? Qual é a ideia de interface passiva? Olha, eu tenho esse roteador 1, que eu quero configurar o SPF para ele. Qual é o meu objetivo com isso? Meu objetivo é fazer com que esse roteador anuncie todas as redes às quais ele está conectado para os demais roteadores. Tá? Todas. Essa rede aqui, 172.16.3.0, essa aqui, 192.68.10.4, e essa aqui, 172.16.1.0. Quero anunciar as três. Quando eu executo o comando network para cada uma dessas três redes, o que o SPF faz? Ele começa a mandar anúncios por todas as interfaces que estejam vinculadas a uma dessas três redes. Ou seja, ele manda pelas três interfaces. Tá? Só que os anúncios de roteamento, eles são importantes apenas para roteadores. Então, não faz sentido esse roteador 1 enviar anúncio por essa interface, porque aqui não tem roteador. Tá? Porém, o endereço dessa rede, ele deve ser anunciado pelas outras interfaces. Então, o que eu faço? Eu ativo a interface, mas eu digo que ela é passiva. O que significa dizer que a interface é passiva? Que o roteador não vai enviar anúncios por aquela interface. Ele envia anúncios pelas demais interfaces, contendo o endereço IP dessa interface aqui, porém, não envia anúncios por ela, porque isso faz com que eu não utilize o recurso de rede desnecessariamente, já que esses anúncios não serão lidos por ninguém aqui, e também, de certa forma, eu melhoro a minha segurança, já que nenhuma máquina que esteja aqui saberá quais são as redes, né, às quais o meu roteador 1 está conectado, né, prevenindo aí de possíveis ataques. Então, o conceito de interface passiva também é válido aqui. E o comando para se configurar a interface passiva é o mesmo do RIP. Tá? É o comando interface passivo, passive interface, na verdade. Né? Aqui, ó, passive interface. Então, eu entro no modo de configuração do protocolo e com o comando passive interface eu digo quais são as interfaces para as quais eu não desejo que o roteador envie anúncios de protocolo. Tá? Uma vez configurados, né, o comando passive interface,
ao executar o comando show IP protocols, ele mostra para mim, então, quais são as interfaces. Tá? Aqui tem uma atividadezinha que eu vou brincar com vocês aqui. Ó. Calcular as máscaras de subrede e máscara coringa. Até vai ajudar o Rodrigo, que chegou depois, a entender esse conceito. Tá? Então, me ajudem aqui. Eu tenho aqui essa rede, 10.1.1.16/28. Qual é a máscara de subrede no formato decimal para essa rede? Me ajudem aí. É 255.255.255. Eita, 244, não, 255. Ponto o quê? Ponto o quê, pessoal? Acho que é 240, né, Kleber? Tô chutando aqui, mas acho que é 240. Apareceu uma cola aqui, né, na hora que tá digitando, né? Olha lá. Não, Aí eu clico aqui, ele mostra a cola, né? Aqui embaixo, aqui, né? Mas é isso aí. Por que 240, né? O Rafael falou? Isso. Por que 240, né? Porque aqui eu tenho barra 28, então eu tenho os 24 primeiros bits iguais a 1, né? Que no formato decimal corresponde a 255, e aí eu tenho mais 4 bits no octeto final iguais a 1. Né? E aí, com 4 bits iguais a 1, os 4 primeiros bits iguais a 1, eu teria... Vou até mostrar aqui no bloco de notas para vocês, para a gente relembrar desse conceito aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui na minha tela toda. E aí vocês vão enxergar a apresentação e também o bloco de notas. Apareceu aí minha tela para vocês? Ficou em loop infinito aí, né? Sim. Beleza, então tá aqui, ó. Agora, Agora tá aparecendo NetAcad. NetAcad, né? No Então, olha só. Eu tenho aqui, então, o final 240. Se eu converter isso aqui para binário, vai ser isso aqui, ó. 240 em binário é isso aqui, tá? Então, aliás, eu estava fazendo um raciocínio contrário, né? Eu estou pegando barra 28, então eu tenho os 24 primeiros bits iguais a 1, os 3 primeiros octetos, e mais 4 bits para dar 28, né, no último octeto. Então, teria isso aqui. O último octeto é isso daqui. Tá? Lembrando que cada bit tem um peso diferente, conforme a posição em que ele se encontra, e para fazer a conversão, eu somo os pesos dos bits 1. Então, aqui o primeiro bit é peso 1, peso 2, peso 4, peso 8, aqui é peso 16, né? Esse bit aqui, peso 16. Esse outro bit aqui é peso 32. Esse outro aqui é peso 64. E o primeiro bit é peso 128. Se eu somar isso daqui, né, eu vou ter 128 mais 64 dá 192. 192 mais 32 dá 224. 224 mais 16 dá os 240 que o Rafael tinha falado. Tá? Isso a gente já fez inúmeras vezes no curso. Tá? Agora, qual que é a máscara coringa? Qual que é a máscara coringa dessa máscara de subrede? É só eu pegar o 255, 255, 255, 255 e subtrair a máscara de subrede. Só fazer isso aqui. Ó. Vai ser 00015. 0, 0, 0, 15, exatamente. Né? 255 menos 240. É isso aí, 0. Aqui a cola. Tá? Se eu mandar verificar, correto. Tá? Então não tem segredo, não. A máscara coringa
né? Pelo menos para esse momento, para esse propósito, é muito simples de vocês descobrirem, tá? A máscara coringa tem um potencial maior que a máscara de subrede, que eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver trabalhando com a disciplina de laboratório de interconexões de serviço, que a gente vai falar de lista de controle de acesso, tá? Mas, por enquanto, basta esse raciocínio aqui para você descobrir a máscara coringa. Beleza? Aí, gente, aqui você pode criar novos problemas e brincar com isso, tá? Você pegar e colocar a máscara de subrede barra 26, para lembrar, e depois a máscara coringa, e aí você pode brincar muito aqui, tá vendo só? Tem vários exemplos, tá? Se você não souber, você pede para mostrar, ele vai te mostrar. Tá? Tem muito exemplo aqui. Então, a máscara coringa é necessária para você configurar o comando network, tá? Do ASPR. Bom, aí chegamos aqui numa parte de exercício que eu recomendo que vocês façam para poder testar. Vocês estão acostumados já com o Packet Trace, né, com o PKA, então tem as instruções aqui do que tem que ser feito. Esse primeiro exercício aqui, ele é bem simplesinho, tá? Assim, a topologia, ela é elaborada, mas, na verdade, o que tem que ser feito é muito pouco, tá? Então, é rápido de fazer esse exercício aqui. Finalizando, então, a nossa discussão, é importante a gente se lembrar do conceito dos protocolos de roteamento, tá? Então, peraí que eu estou fazendo besteira aqui. Apertei a tecla errada. Isso. Vamos lá. Quando nós começamos a conversa sobre protocolo de roteamento dinâmico, eu comentei com vocês que uma das características dos protocolos dinâmicos é o fato de que, dentre diversas possibilidades para se chegar a uma rede de destino, ele seleciona a melhor rota, né? A melhor rota depende do protocolo de roteamento que você está utilizando. Então, o RIP, como nós já falamos, ele considera que a melhor rota é aquela que tem o menor número de saltos, ou seja, o menor número de roteadores entre origem e destino. Tá? O OSPF considera que a melhor rota é aquela que tem o menor custo somado. Então, para isso, o OSPF define qual é o custo para se atravessar um link. Cada link teria o seu custo. Isso é calculado pelo algoritmo do protocolo OSPF. O algoritmo é chamado de SPF. E a melhor rota é aquela que tem o menor somatório dos custos por link, né? Ou o menor custo total. Que eu já mostrei para vocês na aula passada. Depois, se vocês quiserem, dá uma olhada lá. Tá? Agora, a questão é, como que ele determina o custo para se atravessar um link? Tá? E a resposta está aqui. Tá? Ele determina o custo baseado na largura de banda do link. Tá? E para determinar o custo, o que ele faz é uma operação de divisão simples, onde ele considera uma largura de banda de referência, que o padrão nos roteadores da Cisco é 100 megabits por segundo, e divide essa largura de referência pela largura de banda real da interface. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se você pegar uma interface serial de 64 kilobits por segundo, então ele vai pegar a largura de referência, que é a mesma sempre, no caso aqui, 100 megabits, 100 milhões de bits, e divide pela largura de banda da interface, T4. Tá? E o valor que ele obtém vai ser o valor obtido arredondado para cima. Tá? Então, ele pega para a divisão, se isso der um valor fracionário, ele pega o valor inteiro maior, mais próximo do resultado obtido. Então, o custo para se atravessar esse link seria de 1.562. Tá? Num link serial que tem o dobro da velocidade, o custo é a metade, né? 781. Tá? Então, assim, essa que é a ideia. O custo
é inversamente proporcional à largura de banda. Quanto maior a largura de banda, menor é o custo. Tá? Então, olha só, uma interface serial de 1.544 megabits por segundo tem um custo de 64. A divisão está aqui. Uma interface de 10 megabits, aí fica mais fácil a divisão, tá? É 100 por 10 que dá 10. Uma interface de 100 megabits é 100 por 100 que dá 1. Tá? E aí tem um probleminha. Se a largura de banda de referência for esta, for a padrão, o protocolo OSPF vai considerar que o custo para se atravessar um link de 100 megabits é o mesmo para atravessar o link de 1 gigabit, de 10 gigabits, ou qualquer velocidade acima de 100. Tá? O que é um prejuízo, né? Porque a gente sabe que, se a gente tivesse que escolher, né, seria melhor enviar dados por esse link de 100, pelo link de 1 giga ou pelo link de 10. Né? É óbvio que seria o de 10 gigabits. Mas para o SPF, por padrão, ele considera que o custo seria o mesmo. Tá? Felizmente, eu posso alterar aqui essa largura de referência. Tá? E, importante dizer, cabe a você, administrador, fazer essa alteração. Se você configurar o SPF e mantê-lo em sua forma padrão, nos roteadores da Cisco, a largura de referência vai ser 100 megabits por segundo. E aí o protocolo SPF vai considerar que o custo para se atravessar links de 100 megabits por segundo ou superior é o mesmo. Tá? Então, seria um prejuízo. Eu preciso saber disso e saber que eu tenho que mudar. Então, a ideia é o seguinte: você está lá configurando o SPF. Você sabe que na sua topologia tem um link de 10 gigabits por segundo que pode ser utilizado. Então, o que você faz? Muda a largura de referência para esse link, né? Em todos os roteadores. Porque aí o SPF iria calcular, né, custos diferentes para cada uma dos links que você tem no seu cenário. Óbvio, quando você muda a largura de banda de referência para um valor maior do que esse aqui, os custos de todos os links são recalculados e ficam maiores, óbvio, né? Então aqui ficaria, se eu mudasse para 10 gigabits, esse valor ficaria bem maior, tá? Do que os 1.562. Mas isso sem prejuízo, porque aumentaria para todo mundo, tá? Então, olha só, acho que eu tenho aqui uma tabela atualizada. Aqui só lembrando que o SPF acumula custos, tá? Então, por exemplo, se eu quero sair do roteador 2, aliás, se eu quero sair do roteador 1, aqui, ó, e chegar na rede 172.16.2.0 do roteador 2, essa rede aqui, ó, então eu tenho um custo para atravessar esse link, tá? Esse link tem uma velocidade aqui mostrada na figura de 1.544 kilobits por segundo. Se a gente considerar a largura de banda de referência, que é de 100 megabits por segundo, o custo seria de 64, conforme a tabela que eu mostrei anteriormente. Tá? Aqui eu tenho um link de 1 gigabit, que se considerar a largura de referência de 100 mega, o custo seria 1, e, portanto, para esse roteador chegar nessa rede, ele teria um custo acumulado de 64 mais 1, que é 65. Tá? Lá na tabela de roteamento, esse custo ele é mostrado aqui, ó, como nós já falamos em outras aulas, só que eu não tinha entrado em detalhe de como o custo é calculado. Tá? Então, o primeiro valor, lembrando, é a distância administrativa. Esse valor está relacionado com o protocolo de roteamento. Para o caso do SPF, o valor é 110. E o segundo valor é a métrica. Tá? Então, se eu tenho somente o SPF na minha rede, a distância administrativa, o primeiro valor vai ser sempre o mesmo, 110. Tá? Então, como é que o roteador vai decidir qual é a melhor rota? Usando a métrica, que é o segundo valor. Tá? No caso aqui, 65, por exemplo, que eu mostrei. Se eu quiser ajustar a largura de banda de referência, eu posso. Tá? E aqui eu tenho uma tabela mostrando para vocês o que seriam os custos se eu tivesse ajustado a minha largura de referência para 1 gigabit. Tá? O comando é esse aqui, ó, Out Cost Reference Bandwidth. Tá? Esse é o comando. Depois eu vou mostrar para vocês. E o valor que eu coloco aqui tem que ser em
kilobits por segundo, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, ajustar para 64K, eu colocaria Outpost to Reference Bandwidth 64, tá? No caso do 100 mega, estaria aqui na verdade, é em megabit, perdão, é em megabit. Falei em kilobit, tá errado. É em megabit, tá? Então, se eu quero deixar 100 mega, seria o valor 100. Se eu quero ajustar para 1 giga, então eu coloco o valor 1000. 1000 mega. 1000 mega é 1 giga, tá? E se eu fizesse isso, os valores, os custos seriam alterados. Então, do serial de 64 kilobits, seria esse valor grandão aqui, o 15.625. Antes era 1.562, tá? Agora, passou para isso daqui. O serial 128 é isso daqui. O de 1.544 MB seria isso aqui. O de 10 megabits seria de 100. O de 100 seria de 10, ao invés de 1. E de 1 GB seria 1, como era. Era 1 também, tá? Mas olha, agora uma distinção. Atravessar um link Fast Ethernet tem um custo maior do que atravessar um de gigabit. Mas ainda há um empate aqui em links maiores de 1 gigabit por segundo. Então, se eu quiser mudar, eu mudo, né? Você colocando o valor 10.000 mega é 10 GB, e aí eu teria isso aqui, ó. O serial seria 156.250 o custo, tá? E haveria distinção em todos os níveis. Então, para atravessar um link de 10 GB, o custo seria 1. Para atravessar o link de 1 GB, o custo seria 100, e assim por diante. Aqui eu tenho uma distinção entre todos os links, tá? Que seria interessante. Olha só, na mesma topologia, se eu alterasse a largura de banda de referência, o custo para atravessar esse link agora seria de 647 e não 64, como era anteriormente, e o custo total para chegar nessa rede seria de 645. Tá? Olha aqui. 645, não? 648, né? Na verdade. Então, aqui está o custo para atravessar o link, e aqui está o 648, que seria o custo recalculado. Tá? Isso para quando eu alterei a largura de banda de referência. Tá? No caso de link serial, é interessante vocês saberem que, apesar de não ser muito utilizado nos dias de hoje, tá? Mas a velocidade de referência é sempre a mesma, 1.544 kilobits por segundo nos links seriais. Se eu quiser mudar isso, eu preciso fazer o ajuste de maneira adequada, tá? E para fazer o ajuste, eu uso o comando... deixa eu mostrar uma coisinha primeiro aqui. Ó. Observe isso aqui, ó. Nessa topologia, eu tenho o serial 000 com 1.544K de velocidade, o serial 001 com 64, e aqui, ó, entre o roteador 2 e 3, a interface serial 001 com 1024. Tá? Então, se eu chegar e visualizar aqui a velocidade da interface serial 000, vai mostrar que a velocidade é 1.544, como deveria. Tá? Como deveria. 1.544. Tá? E se eu visualizar a interface serial 001, ele vai mostrar que a velocidade é a mesma, 1.544, o que na topologia não corresponde com a realidade. 001 seria 64 kbits. Então, isso é uma característica de interfaces seriais. Liguei a interface serial, ele considera que a velocidade é essa aqui. Se não for, eu preciso fazer o ajuste através, né, do comando, não está mostrando aqui ainda, o comando bandwidth. Deixa eu mostrar aqui no próximo slide. Então, para fazer o ajuste, eu uso esse comando aqui. Ó. Comando bandwidth. Tá? Na interface. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Por que isso está sendo dito nesse material? Porque se eu simplesmente ir lá e configurar uma interface serial, como a gente fez até agora, a gente não se preocupou com isso, mesmo que haja diferença de velocidades, o OSPF vai considerar que a largura de banda é a largura padrão, 1.544, e, consequentemente, o custo vai ser o custo padrão. Tá? Então, não haveria distinção, do ponto de vista do OSPF, para atravessar um link serial de 64 kilobits ou de 1.544. Tá? Fazendo esse ajuste aqui,
eu também permito que o SPF faça o cálculo de custo de maneira adequada. Tá? É importante vocês entenderem essa característica dos links seriais e o impacto da mudança dos custos para o SPF. Tá? Uma outra possibilidade é eu fazer a configuração de custo de maneira manual. Tá? Eu não acho muito interessante, mas é possível. Tá? Então, se eu colocar o comando IP ou SPF cost e um valor inteiro, ele vai considerar que aquele é o custo daquela interface, tá? Sem precisar fazer cálculos. Aqui alguns comandos para poder finalizar aqui a nossa discussão. Então, para poder verificar a tabela de vizinhos, eu uso esse comando aqui, ó, show IP ou SPF neighbor. Verificar as configurações de protocolo, show IP protocol. Aqui está uma tela mostrando o resultado desse comando. Verificar informações do processo SPF, show IP ou SPF. E aí mostra aqui uma série de informações. Verificar as configurações de interface, eu posso usar o comando show IP ou SPF interface. Tá? Mostrando aqui o nome da interface, o número do processo, a área, endereço IP, custo, etc. Tá? Se é ponto a ponto ou se é uma interface multiacesso, que aí eu preciso de uma definição de roteadores designados, como já falou nessa aula. E aí, então, a gente chega ao final dessa discussão do SPF versão 2 para o protocolo IPv4, tá? Eu recomendo, pessoal, deixa eu diminuir os montes. Eu recomendo que vocês leiam esse material, quem não leu ainda, tá? E façam o exercício do Packet Trace como forma de fixação de conteúdos, tá? Além dos exercícios que estão aqui no próprio material, tá? Esse capítulo falta falar sobre as configurações do SPF para o protocolo IPv6, tá? Eu não vou discutir isso com vocês, vou deixar para que vocês leiam sobre isso. Qualquer dúvida é só me perguntar. Ele entra, como eu tinha dito para vocês na aula passada, ele entra no rol dos capítulos que vão ser avaliados nesse mês de agosto, né? Nós faremos exame de capítulo. Então, já está até aberto o exame de capítulo desse capítulo 8, que se encerra na sexta-feira. Esse capítulo, como é um capítulo novo, vocês terão direito a 3 tentativas, como aconteceu com os demais capítulos, tá? Então, fica definido, fica estabelecido, como eu já tinha dito para vocês, que até a próxima sexta-feira, dia 21, quem perdeu algum capítulo dos que tinham sido disponibilizados antes das férias poderá fazê-lo, tá? Uma única tentativa para os capítulos que foram abertos antes das férias. E agora, né, o capítulo 8, para todos, tá? Como avaliação nova. E vocês terão 3 tentativas para poder fazer. Tá? Então, com isso, eu estou encerrando aqui a nossa discussão a respeito desse capítulo 8. E na próxima semana, nós falaremos do SPF agora multiárea. Não é muito mais do que nós já falamos aqui, porque todos os conceitos básicos do SPF são mantidos. Tá? É somente para que vocês possam entender em que situação eu tenho, ou como que eu posso configurar o SPF num cenário multiárea. Tá? Alguma pergunta? Ô, Kleber, a respeito das atividades que você deu, você sabe me falar se eu fiz tudo ou não, porque eu não lembro. Se ficou alguma coisa pendente, porque foi tanta coisa. É só você entrar lá na seção de notas, que aí vai aparecer para você os capítulos que você fez, tá? Guie-se, Rodrigo, pelo Google Sala de Aula. Lá tem todos os capítulos que eu estou avaliando. Então, capítulo 1 do módulo 2, deixa eu tentar abrir aqui. Capítulo 2 do módulo 2, capítulo 5 do módulo 3, tá?
procure se guiar por lá. Aí, porque se você tiver alguma dúvida e não conseguir falar comigo, fica mais fácil, tá? Então, aqui, ó, eu estou na disciplina errada, gerenciamento de redes. Então, aqui em atividades, você tem... Cadê? Aqui, ó. Exame do capítulo 1 do módulo 2. Exame do capítulo 2. Né? Exame do capítulo 3. Exame do capítulo 5, né? Aqui do caso do módulo 3. Dentro da especificação está falando isso. Tá? Aqui, ó. Capítulo 5 do módulo 3. Aí é questão de você olhar no NetAcad e ver se tem nota ou não disso daqui. Tá? Então, por enquanto, foram 4 exames de capítulo. Capítulos 1, 2 e 3 do módulo 2 e o capítulo 5 do módulo 3. E eu agora estou liberando para vocês o exame do capítulo 8 desse módulo 3. Tá. Ok? Ok. Dá uma conferida, então, e se você tiver perdido algum, aproveita que está aberto até semana que vem para você fazer. Esses que já foram abertos para vocês antes das férias, vocês têm uma única tentativa, tá? Seja para poder compor a nota, ou seja, para poder melhorar a nota que já tiveram. E esse que eu abri hoje, do capítulo 8, vocês terão 3 tentativas, tá bom? Tá bom, beleza. Alguma pergunta mais, pessoal? Vou parar de compartilhar aqui, senão vai ficar essa tela infinita. Ô, Kleber, só uma dúvida rápida ali na parte daquela configuração da largura de banda de referência. Quando troca só em um roteador, aí tem que trocar obrigatoriamente em todos eles, ou pode deixar só um com a referência ali diferente e o resto padrão? Ótima pergunta, Rafael. Se você precisar trocar a largura de banda de referência, você deve fazer em todos os roteadores. Tá? Por quê? Porque senão o custo calculado por um roteador vai ficar inconsistente com o custo calculado por outro roteador. Tá? E isso pode te levar a problemas no funcionamento da sua rede OSPF. Tá? Então, pergunta muito boa. Se você optar por mudar a largura de banda de referência, mude em todos os roteadores, pelo menos da mesma área. Tá? No caso, quando a gente for trabalhar com o OSPF multiárea, caso você queira, você pode mudar de uma área e da outra não. Mas é interessante que todos os roteadores da mesma área tenham a sua largura de banda de referência alterada, para calcular os mesmos custos, né? Os mesmos valores de custo, né? Sim, é isso que eu estava pensando mesmo. Aí, mas no caso, tem que ser feito manualmente em cada um, ou tem como espalhar e aí todo mundo padroniza ali na rede? Até onde eu saiba manualmente, tá? Mas as configurações, principalmente roteadores da Cisco, como eu tenho dito para vocês já há algum tempo, isso é fácil de você gerenciar, né? Então, você tem lá um arquivo de texto com os comandos que você precisa dar, você copia e cola nos roteadores. No quinto período, vamos falar de gerência de configurações, e você vai ver que isso é muito importante de se ter. Um arquivo, nos equipamentos que você consegue configurar por linha de comando, você ter um arquivo de configuração atual salvo para, enfim, para qualquer eventualidade, né? Às vezes você tem que trocar um equipamento, porque o atual pifou, e aí você perder tempo reconfigurando o novo equipamento não é interessante, né? Então, se você tem um arquivo de configuração salvo, você vai lá, pega esse arquivo e manda executar no roteador que você quiser. Então, ao fazer isso, Rafael, você já colocaria um comando apropriado de alteração de largura de banda de referência em todos os arquivos de configuração de cada um dos roteadores. Tá? E sim, teria que passar em cada um deles para poder fazer essa configuração. Ah, tá, beleza, é isso mesmo. Obrigado. Bom, de nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, só complementando, lá onde eu trabalho tem um backup de todas as RB, todos os equipamentos. É muito importante isso, Rodrigo. Quando vai trocar, aí só sobe o backup, só. Isso. Só faz isso que você falou mesmo, só cola mesmo, copia e cola, e sobe. Porque, assim, numa situação de produção, né, os arquivos de configuração de equipamentos são enormes, né? O Rodrigo deve vivenciar isso. Porque você configura roteamento, você configura endereço IP, você configura regras de segurança, você configura um monte de coisa. Né? Então, tende a ser uma configuração muito grande. E se você tiver que trocar equipamento e lembrar de tudo isso que você fez, a chance de você cometer um erro é muito grande. Então, o backup das faz parte da rotina de gerenciamento de redes
de E uma lá empresa. faz o backup diário, todo dia faz backup. E aí Isso. avisa no e-mail que foi, se teve algum erro de algum backup. Uhum. É isso aí. Professor, Oi, Fabrício. Ô, a eu vou nessa. gravação, Falou, pessoal. Falou, Boa Rodrigo. Um noite. abraço, bom final de semana. Valeu, valeu. a gravação da aula fica na onde pra gente assistir? Eu vou colocar no Google Sala de Aula a referência, tá? Eu jogo para o YouTube e depois eu coloco no Google Sala de Aula. Né? Eu sempre faço isso aqui, ó. Eu crio aqui a aula, a última que eu coloquei para o dia 10, e eu vinculo aqui. Acho que essa aqui não. Essa aqui acho que eu não coloquei. Deixa eu ver. Foi até bom te mostrar aqui, Fabrício, que deveria. Ah, tá aqui, ó. Demorou. Aqui, ó. Então eu coloco a referência da aula e sempre linkada com o vídeo do YouTube, tá? Então eu vou colocar da aula de hoje, dia 14 de agosto, e aí vai ter aqui o linkzinho do YouTube, você clica lá e assiste. Todas as aulas que eu ministrei, eu fiz isso. Aqui, ó, tá vendo? Tem a aula. Não tá aparecendo. Hã? Aí eu parei de compartilhar, né? Deixa eu voltar lá. Eu estou falando aqui igual um bobão aqui, achando que vocês estão vendo a minha tela. Tá vendo aqui agora? O Google Sala de Aula? Agora sim. Então eu tenho que ir na seção aulas remotas, todas as aulas que eu disponibilizo aqui, ó, tá linkada com o vídeo do YouTube. Aí você assiste por aqui. Tá? Aqui, ó, todas as aulas. E aí eu vou colocar de hoje, do mesmo jeito aqui, tá? Você pode assistir depois. Tá faltando a de terça-feira também, que eu não coloquei, né? Vou colocar de hoje e a de terça-feira, que a gente teve aula também. Tá bom? Na próxima terça tem aula? Eu pretendo fazer 2 por semana para a gente poder finalizar o conteúdo, tá? Certo. Eu parei na terça e na sexta também, semana que vem. Tá bom? Certo. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Não, por mim tá tudo bem. Não, também tá tudo certo, Kleber. Então, pessoal, bom final de semana para vocês. A gente se encontra na terça-feira, então. Beleza. Valeu, boa noite. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.